1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. O tema da nossa mensagem eu sempre, no dia de ceia, eu gosto de trazer um tema alusivo. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. Bem, o tema da nossa mensagem é a verdadeira comunhão na ceia do Senhor. Diz assim o texto: nisto, porém, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. Nisto, porém, que eu vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Pai Santo, muito obrigado, Deus, pela sua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela tua presença neste lugar. Rendemos graças ao Senhor, ó Deus, pela tua misericórdia, pelo teu favor para conosco. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que leve a nossa mente cativa ao teu trono neste momento. Ó Deus, tudo o que está acontecendo lá fora, nós não queremos deixar lá fora, mas nós queremos apresentar ao teu altar. O controle da nossa vida está nas tuas mãos. O controle desta nação está nas tuas mãos. Pois as nossas vidas, ó Deus, pertencem ao Senhor, e tudo está em tuas mãos, e o Senhor tem o controle da história. Deus, receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos: fale ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos diante de uma carta que, se a primeira tivesse sido colocada no cânon bíblico, essa aqui deveria ser a segunda, porque o apóstolo Paulo já tinha escrito uma carta para esta igreja. Essa carta, segundo os historiadores, ela se perdeu. E foram trazidas ao apóstolo Paulo notícias terríveis acerca de coisas que estavam acontecendo nesta igreja. Coisas que, quando chegaram ao conhecimento, o apóstolo Paulo o preocupou. E imediatamente ele escreve uma outra carta, que é esta aqui, a primeira. Primeira porque foi colocada, foi incluída no cânon, e depois vem a segunda, porque a primeira, que deveria ser a primeira, ela se perdeu.
Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para aconselhar os irmãos e para advertir os irmãos de coisas que estavam acontecendo na igreja e que não deveriam acontecer. A cidade de Coríntios era uma cidade totalmente caracterizada pelo paganismo. A igreja, ela era formada por 95% de pagãos convertidos ao cristianismo. Então, muitas coisas que eram normal naquela época estavam sendo trazidas para dentro da igreja. E não somente coisas ligadas ao paganismo, mas coisas ligadas ao homem que é controlado pela velha natureza. Que era controlado pela velha natureza. E que, na verdade, Paulo estava não somente advertindo os irmãos, mas fazendo com que os irmãos voltassem para a prática a qual Jesus Cristo os chamou. E muitas coisas chegaram aos ouvidos do apóstolo Paulo, coisas essas que estão registradas nessa carta. Partidarismo, incesto, problemas com alimentação, falta de santidade e tantas outras coisas que a carta ela vai registrar advertindo os irmãos. Mas no capítulo 11, Paulo vai tratar a respeito de algo interessante e que de vez em quando deve nos chamar a pensar, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Porque existem muitas igrejas, meus irmãos, e nós somos uma delas, que se reúnem para comer. E não há nenhum mal nisso. Inclusive, quando nós estamos juntos, comendo, partindo o pão, existe uma alegria, porque nós estamos tendo a oportunidade de nos congratularmos. Seja com o tema que nos reuniu, ou se simplesmente nós nos reunimos ali para comer juntos. Isso é tão normal que nós estamos propondo aqui, para finalizar aí o estudo de bibliologia, nós estamos propondo aí, né, Alex? Finalizarmos com um lanche. E a questão da prática do comer juntos se tornou tão cultural para os cristãos, que em um dado momento no estudo que nós trouxemos aqui, de uma revista da nossa denominação, o pastor Heber, que é o autor dessa lição, ele vai colocar ali nessa lição a experiência de quem vai contratar um buffet, e o dono desse buffet pergunta: os clientes são crentes? Aí quem está contratando pergunta assim: por que você está perguntando? Não, porque se for crente eu vou aumentar mais aí a quantidade de comida e o valor vai ser diferente. Porque o povo cristão come. E isso não é uma questão negativa. Isso é uma questão positiva. Porque quando nós estamos comendo, nós estamos trabalhando a nossa comunhão. Nós estamos juntos. Isso é tão verdade que quando a família está à mesa comendo, ela está estreitando os seus laços ali. E nós somos família. Então, geralmente, essas ocasiões, elas são divertidas. São ou não são? São divertidas. São prazerosas. Elas são tão prazerosas que mesmo quando nós nos ajuntamos, vamos dizer assim, mesmo que não haja o valor necessário para que haja assim com abundância, se nós formos falar a respeito do valor, eu tenho certeza que os irmãos estão entendendo. Mesmo assim nós nos reunimos para comer. Por quê? Porque há generosidade no meio do povo de Deus. E além dessa generosidade, existe a participação despreendida por parte, principalmente, das irmãs da igreja. Porque são elas que tomam a frente para organizar esse tipo de evento. E é por isso que eu acho que em nossa igreja, falando da realidade da nossa igreja, as refeições que nós fazemos, refeições que eu posso chamar de refeições congregacionais, são eventos que nos levam a estreitar os nossos laços, que é o que nós falamos aqui agora. Eu me lembro que conversando com uma vizinha aqui, eu passando na rua, parei para conversar com ela,
E falei com ela que a família que ela tem em casa não é a família que vai morar com ela no céu. É a família cristã. É essa família aqui que vai morar com você no céu. Eternamente. E se nós não estreitarmos os nossos laços, lá no céu não vai ter como fazer isso não. Então é muito importante e é muito interessante quando nós paramos para dar a devida importância a esse tipo de evento, que é estarmos juntos para comer. Se nós olharmos para a realidade de uma casa, já pensou passar o dia inteiro sem tomar o café, sem almoçar, sem tomar o café das 3 e sem jantar? Eu me lembro que uma vez meu pai citou aqui, dizendo que em Minas Gerais nós temos o costume de assentar à mesa às 3 horas da tarde, ou quase 4 horas da tarde, para tomar o café. E ele disse assim: eu não sei como é que é aqui. Eu acredito que em algumas casas isso é praticado, outras não. Mas se para a mesa para comer em família. E isso acontece na igreja. Mas quando nós olhamos para essa realidade, e pegamos essa realidade e transformamos essa realidade numa máquina do tempo, e vamos voltar a 2000 anos atrás, e tentar entender como é que acontecia isso no Império Romano. E aí, para que a gente possa compreender melhor, eu fui buscar a experiência de um homem chamado Plínio, conhecido como Plínio o Jovem. Ele era um jurista, político e também foi governador imperial da província da Bitínia, e ele viveu no 1º século depois de Cristo. Ele era um homem versado nas letras por causa da sua formação, e ele vai contar a respeito da experiência que ele tinha, ou que ele teve, com um amigo aristocrata, quando ele foi convidado à casa deste amigo para comer com ele. E ele vai relatar a seguinte experiência. Prestem atenção. Olha que coisa mais esquisita para nós. Mas era a realidade para eles ali. Ele vai dizer assim: olha, os melhores pratos eram reservados por ele, e poucos para os outros, e as sobras de comidas eram dadas para o restante daqueles que não faziam parte da sala principal do jantar. Ele dividia o vinho em 3 garrafas pequenas, não porque ele queria que seus convidados tivessem uma escolha ou várias opções, não, mas para impossibilitar que os seus convidados pudessem escolher entre o vinho bom e o vinho de péssima qualidade, provavelmente, disse Plínio. Uma porção foi destinada para ele e para nós. A outra para os amigos menores, porque assim eram classificados os amigos dos amigos desse Plínio. E o restante, ou a terceira parte da comida, era reservado para os servos e os escravos. Bem, quando da primeira carta aos Coríntios ela foi escrita, a tradição da hospitalidade romana era assim, como Plínio descreveu. Os jantares, eles eram organizados ou hospedados nas casas daqueles que tinham posição mais favorável, financeiramente falando. E nesses jantares havia um espaço, inclusive nos voltando aqui para a realidade da igreja aos Coríntios, porque os jantares eram organizados nas casas mesmos. Havia um espaço nessa casa, que esses irmãos estavam reunidos para essa refeição, que só cabiam 10 pessoas dentro da sala principal. Então, o anfitrião escolheu os seus convidados, aqueles que tinham posição na sociedade, e trouxe para essa sala principal, e o restante ficou do lado de fora. Esses 10 ou 12 convidados escolhidos a dedo podiam sentar-se e regalar-se com as comidas de melhor qualidade que estavam sendo servidas. E o resto destes era destinado para os que estavam do lado de fora. Essa é a realidade que o apóstolo Paulo está combatendo aqui. E quando essa carta foi lida na igreja,
Os aristocratas da igreja, aqueles que tinham dinheiro, estavam assentados escutando a leitura. Porque esses apontamentos do apóstolo Paulo, em relação à sua negativa quanto ao comportamento desses irmãos, era normal para eles. Quando nós nos reunimos para comer, nós nos importamos com aqueles que estão de pé. Senta aí para comer, não é assim? Você está com um prato na mão, senta aí. Aí às vezes tem hora que alguns ou outros brincam até, não, eu estou de pé para que a comida desça mais rápido. Não é assim? Mas na maioria das vezes nós, dentro da nossa cultura, nós convidamos os outros para se assentar. Lá eles não se importavam com isso. Se os principais estavam assentados, o que importa com os outros? De pé, ou se vai chegar lá o resto da comida para eles, ou se não vai chegar comida nenhuma, pouco importava para o dono da casa. E o líder da igreja em Corinto, que estava ali para organizar aquele jantar, porque após o jantar, ou antes do jantar, haveria a ceia, estava pouco preocupado também. E olha que o mais assustador era que, diante daquele quadro, estava ali para acontecer a solene reunião em torno da mesa de Jesus. Então, diante de todo esse contexto, porque na verdade, quando Paulo fala assim, olha, vocês estão dizendo que estão reunindo para a ceia do Senhor, mas não é a ceia que vocês estão celebrando. Porque se de fato, de verdade, vocês estivessem celebrando a ceia do Senhor, vocês estariam se importando com aqueles que estão lá fora, se eles estão ou não recebendo o alimento necessário. Na verdade, aqui, meus irmãos, nós estamos diante de uma adaptação cristã para uma festa romana. Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Uma separação entre os crentes. E aí vem a pergunta: qual é a diferença que existe entre aqueles que foram convidados por Cristo para participar da mesa do Senhor? Diante desse problema, Paulo vai salientar, começando a responder com um lembrete sobre o verdadeiro significado da ceia do Senhor e como deveriam se portar nessa mesa. Portanto, ele declara que recebeu da boca do Senhor Jesus as palavras dessa instituição. Eu recebi do Senhor aquilo que também estou ensinando a vocês. E aí Paulo vai trazer esse contexto. O contexto dessas palavras, o conteúdo, também tem um significado, e tinha um significado para aqueles que deveriam estar participando da mesa do Senhor. Não somente um significado simbólico, mas um significado de prática. Deus estava convidando a todos, na verdade, Cristo não deixou nenhum de seus discípulos ou apóstolos de fora daquela refeição. Ele reuniu com todos e disse assim: eu tenho desejo de comer essa refeição com vocês. Este é o meu desejo. Ele também vai lembrar aos coríntios do corpo de Cristo sendo dado por eles através do pão. Ele vai falar também acerca do sangue derramado, simbolizado ali pelo cálice da nova aliança no sangue de Cristo, derramado em favor deles. O fato de comerem o pão e beberem do cálice da ceia do Senhor significa que eles deveriam estar proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. E como proclamar a morte do Senhor diante de um contexto deplorável daquele? Pensemos na ironia de tudo aquilo. Durante uma refeição, proclamando a morte do Senhor, os coríntios foram negligenciando seus próprios irmãos. Eles deveriam lembrar, como anteriormente Paulo havia enfatizado, que estes irmãos eram pessoas pelas quais Cristo morreu, assim como eles. Eles estavam participando de um memorial que começou na noite em que o Senhor foi traído pelos seus inimigos, traídos pelas mãos dos servos do mal. Um memorial para ser lembrado pelo sacrifício do Senhor, que estava sendo feito, ou que havia sido feito em favor deles,
E agora eles estavam devorando a sua própria comida enquanto seus irmãos pobres olhavam, não renunciando qualquer privilégio por causa de seus irmãos na fé. Imaginemos essa situação. A primeira leitura desta epístola na igreja aos Coríntios, como já falamos, vai impactar, vai incomodar os ricos daquela época. E talvez esse assunto, os problemas com a ceia do Senhor, poderia ter sido algo que eles nunca deveriam ou pensariam em considerar. É possível que eles nunca pensaram que isto era um problema e que eles não deliberadamente estavam fazendo aquilo para maltratar os seus irmãos. Não havia malícia neles ou qualquer outro tipo de pensamento. Esse comportamento simplesmente foi considerado como um comportamento normal, ou seja, de fato e de verdade, o apóstolo Paulo estava diante de uma adaptação cristã para uma festa romana. Esse comportamento simplesmente foi considerado como um comportamento normal, uma parte regular da vida adequada da igreja, ou seja, aquilo era corriqueiro acontecer. Bem, nós precisamos pensar quais das nossas atitudes e pensamentos para com os nossos irmãos têm desagradado a Deus e que nos chamou, este Deus que nos chamou para a comunhão com o seu Filho. Quais os pensamentos, quais os comportamentos que nós temos tido para com o nosso irmão, que muitas vezes afronta a Deus, este Deus que nos chamou para a comunhão com o seu Filho. Por isso, Paulo também ele vai revelar o verdadeiro horror da injustiça em seu tratamento para com os próprios irmãos. E ele faz isso lembrando-os de que eles eram no passado e o que eles haviam se tornado parte do novo povo, o povo da nova aliança, aliança selada no sangue do Cordeiro, aliança selada no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Ou seja, ele queria que os coríntios fossem sensibilizados diante da leitura daquela epístola, por intermédio do Espírito de Deus, pois isso deveria resultar em um autoexame sério e talvez conduzindo-os ao arrependimento. Quanto aos pobres presentes, eles devem ter se sentido vindicados, incluídos na igreja completamente, talvez pela primeira vez, porque ninguém até o presente momento se levantou para falar acerca da situação que esses estavam passando. E o apóstolo Paulo vai fazer isto, porque o apóstolo Paulo ele vai lembrar aos irmãos daquela igreja que esses que estavam do lado de fora não eram mais forasteiros, não eram mais estranhos ao rebanho de Deus, e não deveriam ser tratados da maneira que estavam sendo tratados, não deveriam mais ser negligenciados ou deixados para trás, mas incluídos, porque a inclusão do corpo de Cristo não depende do que temos ou do que podemos oferecer, mas a inclusão do corpo de Cristo está baseada na graça de Deus que foi derramada por intermédio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Bom, mediante essa análise, precisamos olhar para o texto de Lucas, no capítulo 14, os versos de 15 a 24. Eu quero, numa leitura bem rápida, ler com os irmãos aqui. O texto diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado é aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro:
comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que tenhas-me por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como havia mandado, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Portanto, meus irmãos, em Cristo, aqueles assentados ao redor da mesa da comunhão com Cristo não são divididos em grupos de ricos e pobres, classe alta ou baixa, respeitável ou marginal. Todos nós somos os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Todos nós somos aqueles que foram encontrados à beira do caminho e dos atalhos. As distinções do mundo não têm lugar ao redor da mesa do Senhor. Não existe favoritismo com Deus. Todos nós fomos incluídos, apesar da nossa indignidade. Isso era e permanece como aspecto central da celebração da ceia do Senhor. Seu enfoque é a restauração de relacionamento, do relacionamento vertical que foi quebrado no Éden, ou seja, o relacionamento entre nós e Deus, Pai e Filho, restaurados através de Cristo Jesus. Portanto, há uma advertência para os que participam da mesa do Senhor, e nós precisamos ficar atentos a essa advertência. A mensagem central deste sacramento está na refeição da comunhão, uma refeição simbólica da aliança, que permanece até hoje, e que restaurou o nosso relacionamento com o Senhor através de Cristo. E não somente um relacionamento vertical, mas também um relacionamento horizontal. Pois em Cristo, dentre os que foram chamados, ninguém foi deixado fora desse relacionamento. Não existem, como já falamos, cidadãos de alta classe no reino de Deus, com mais direitos ou privilégios do que outros. No começo desta passagem que acabamos de ler, Paulo diz que ele não tem surpresa que existam facções na igreja. Estão lembrados? Eu não estou assustado, eu não estou perplexo com divisões entre vocês, ou com uns olhando para um lado e outros olhando para outro, porque na verdade é necessário que haja esse tipo de comportamento entre vocês, para que os verdadeiros, ou para que o verdadeiro comportamento sobressaia no meio daqueles que estão afastados da realidade da palavra de Deus. Ele vai dizer que não está surpreso com facções na igreja. Ele não está dizendo que é bom, mas ele não estava surpreso. Mas ele vai seguir dizendo que o lembrete tem como base o Evangelho, a mensagem proclamada na ceia do Senhor, trazendo a advertência ali no versículo 29. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aqui o apóstolo afirma, denunciando-os a punição, pois existem alguns que não são afetados pelo seu próprio pecado. Os irmãos já perceberam isso? Que o pecado é tão corriqueiro na vida de uma pessoa que passa a ser normal e ela convive com o pecado de uma maneira tão tranquila. Deus, ele tem uma forma toda especial a tratar com estes. Ele vai dizer que, afirmando, declarando, que o alimento que nós ingerimos na ceia do Senhor, ao invés de trazer benefícios, ele vai se transformar num veneno destrutivo, sendo convertido neste veneno destrutivo para aqueles que comem indignamente. Mas a existência de facções
fez-se claro que alguns estavam no interior, enquanto outros estavam no exterior do local escolhido. E aqueles que pensavam em si mesmos como os privilegiados foram realmente revelando a sua falsa sinceridade, a sua falsa autenticidade, fazendo da ceia do Senhor um escárnio. Eles estavam se aliando com o inimigo, com os inimigos do Senhor, porque eles tinham e estavam juntos com aqueles que traíram Jesus Cristo. Eles estavam se tornando aliados daqueles que crucificaram o Senhor. Beber e comer indignamente não providenciaria a bênção, mas sim, eles somente estavam comendo e bebendo juízo para si, diz o texto. E isso estava ficando evidente em Corinto de uma maneira bem clara. Muitos deles se tornaram fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Nós estamos aqui diante de um eufemismo, né? Porque os que dormem aqui são aqueles que estão completamente mortos mesmo. Não só mortos espiritualmente falando, mas mortos fisicamente falando. Paulo, como servo inspirado do Senhor, ele vai trazer um entendimento a respeito do significado desses eventos. Eles podem dizer isso porque Deus revelou qual foi o resultado de seu julgamento, a morte, para aqueles que participavam indignamente da mesa do Senhor, do corpo do Senhor. Mas isso não foi a manifestação de uma ira absoluta de Deus. Foi, na verdade, um ato da misericórdia do Senhor. Nós podemos olhar para os exemplos de Nadab e Abiú, ali em Levítico, no capítulo 10, versos 1 e 2, quando estes trazem fogo estranho à presença de Deus. A ofensa pela qual eles foram imediatamente visitados com punição externa foi, portanto, um flagrante à ordem solene do serviço divino, conforme a orientação do Senhor a Moisés. Quem deveria trazer o fogo ao tabernáculo? Somente os levitas. Somente aqueles que foram escolhidos. Também podemos olhar para a situação, não ficando somente no Velho Testamento, mas vindo para o Novo Testamento. Misericórdia. Tomei o mesmo susto que a irmã aí, irmã Marina. Nos lembrando aí de Ananias e Safira, que foram derrubados por Deus após mentirem aos discípulos e ao Espírito Santo. E em cada um desses eventos, meus irmãos, Deus fez claro ao seu povo que eles não podem brincar com aquilo que é sagrado. E Paulo vai escrever isso no versículo 32. Quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E aí nós precisamos estar atentos para que aqueles que participam da mesa do Senhor devem discernir o corpo de Cristo. E aqui moram muitas dúvidas na cabeça de muitos crentes. Mas primeiro, nós precisamos entender o que é discernimento. Discernimento é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Bem, Paulo não está falando aqui sobre um tipo de entendimento profundo acerca dos elementos pão e vinho. Ele não está dizendo também que nós precisamos entender se Cristo é realmente, fisicamente presente nos elementos, como é ensinada a falsa doutrina da transubstanciação. Ele também não está nos chamando para saber qual é a diferença da transubstanciação ou da consubstanciação, como havia aí a discussão entre Agostinho e também Zwinglio e tantos outros. Não, Paulo não está falando acerca disso. Em outras palavras, se nós não temos o corpo de Cristo, meus irmãos, a comunidade da aliança, a igreja, os nossos irmãos, as nossas irmãs, em mente, quando celebramos a ceia do Senhor, se nós não estamos vivendo em amor para com eles, mantendo uma relação vívida com eles, nossa participação na ceia não passa de um teatro. Quando nós participamos da mesa do Senhor, se nós pensamos somente em nós mesmos, nós estamos diante de um teatro. E a palavra no grego lá é charada. É algo que precisa ser desvendado. Porque nós não conseguimos compreender como é que é algo que foi cunhado, né? Algo que foi sacramentado em sangue, não é capaz de sensibilizar o coração de muitos.
dentro da igreja e na vivência da comunidade. Portanto, se nós não pensamos uns nos outros quando participamos da mesa do Senhor, nós estamos diante de uma expressão, ou da maior expressão de mentira diante de nós. Se nós comemos e bebemos sem discernir o corpo dos crentes, que é o corpo que tem Cristo como cabeça, nós estamos mostrando que ou nós não entendemos, ou nós não cuidamos, e cuidar aqui é conhecimento sobre nossa posição como parte do povo de Deus. Portanto, estamos agindo egoisticamente e de fato e de verdade precisamos buscar este discernimento, pois do contrário, estamos fora da comunidade da aliança e seremos julgados como forasteiros. Precisamos compreender o que é discernir o corpo de Cristo. Precisamos compreender a importância do outro no momento que estamos participando da ceia, porque é um momento de solene comunhão. A outra coisa que precisamos compreender é que aqueles que participam da mesa do Senhor devem se autoexaminar. Podemos ainda aplicar o ensino de Paulo nessa passagem como mais que um tratado sobre a teologia da ceia do Senhor, ou deste sacramento. Paulo leva os coríntios e nos leva também às raízes da nossa fé. Essa é a intenção do apóstolo Paulo, nos conduzir à importância de analisarmos ou de nos autoexaminarmos. A morte expiatória, o sacrifício do Salvador, o ato altruísta de nosso Redentor, pois Ele vai nos chamar para proclamar essa verdade. Mas como vamos proclamar essa verdade se nós não entendemos como essa verdade agiu na nossa vida para nos santificar? E que este processo de santificação na nossa vida é um processo contínuo até o retorno do Senhor. Ou seja, o ensinamento correto da palavra de Deus, o ensinamento correto para as nossas vidas, não é nos abstermos da ceia do Senhor, mas sim nos autoexaminarmos e, como diz o texto, participarmos da mesa do Senhor com dignidade ou dignamente, compreendendo o que estamos fazendo. Ele nos chama a proclamar a verdade, não somente nas palavras, mas também nas ações. Cristo sofreu e morreu para formar para Ele mesmo um povo novo e unido. Nós não somos a terceira via de Deus. Nós não somos o plano B de Deus. O projeto que Deus tinha com Israel falhou. E hoje nós somos o plano B. Não. A palavra de Deus diz que Cristo veio para fazer de ambos os povos um só. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Precisamos compreender isso. Seja homens e mulheres, velhos, jovens, crianças. Precisamos entender isso. Para que quando celebrarmos a ceia, façamos o autoexame, não somente, como já disse aqui, na semana da ceia, ou no dia da ceia, ou no mês da ceia. Não, a nossa vida deve ser um autoexame continuamente, Senhor, fazendo nossas as palavras do salmista. Deus, vê se há em mim algum caminho mau e conduza-me pelo caminho eterno, pelo caminho que te agrade, para o centro de sua vontade. Pois é desejo de Deus de ter filhos parecidos com Jesus. É desejo de Deus, disse o apóstolo Paulo, de que sejamos conformados com Cristo. Quando nos reunimos com o povo de Deus, nos reunimos como expressão de uma realidade viva. Antes de abordar a mesa, precisamos ter essa consciência. Antes de nos aproximarmos da mesa do Senhor, precisamos ter essa consciência. E antes de abandonar a mesa do Senhor, ou seja, quando nós voltamos com os elementos,
quando nós voltamos para devolver na mesa, ou à mesa, nós precisamos pensar nisso. A minha vida está focada no que realmente está acontecendo aqui? Será que eu estou sabendo o que está acontecendo aqui? Mas após nos examinarmos, devemos ser levados ao arrependimento pela graça de Deus. O nosso foco não permanecerá em nós mesmos quando nós fizermos esse autoexame, porque nós vamos olhar para o Senhor. O nosso foco será orientado ao lugar onde o apóstolo Paulo orientou para que os coríntios tivessem esse foco, à cruz, ao corpo de Cristo, quebrado por nós, e ao sangue de Cristo, derramado por nós. E aí, diante da cruz, vamos nos conhecer corretamente. Só na presença da cruz, nós podemos nos conhecer corretamente. Nos reconheceremos como indignos recipientes da graça de Deus, do sacrifício do nosso Salvador. Nos conheceremos como pessoas que precisam tudo de Deus. E quando sabemos isso, seremos levados a viver de uma maneira que fornece uma resposta correta à generosidade divina. Eu dependo a cada dia do Senhor. E para concluirmos, queridos, precisamos voltar ao ponto de partida, lá no início. Ou isso vai ser nada mais do que um exercício fútil de nosso autoaperfeiçoamento. Uma tentativa de fazer o impossível, que vai culminar ou concluir somente em frustração. Porque aqui Paulo vai nos lembrar do sacrifício de Cristo. E precisamos desse lembrete a cada dia. Cristo morreu por mim, porque eu não tinha condição de pagar a pena dos meus pecados. Agora, tendo sido lembrados disso, das boas novas e dos dons preciosos dados aos indignos recipientes que somos, vamos rejeitar o egoísmo deste mundo e viver com todo o coração como o novamente constituído corpo do Senhor Jesus Cristo, novamente constituído de uma só vez por todas. E nós fomos chamados para participar do seu corpo. O apóstolo Paulo disse assim, olha, louvado seja Deus, bendito seja Deus, que me chamou para a comunhão com o seu Filho. Eu me lembro que uma vez, conversando a respeito, eu e um outro jovem, e na época tinha a mesma idade que eu, hoje está com a mesma idade, né? Mas éramos jovens, e nós estávamos ali, a gente era confidente um do outro, e nós estávamos ali, confessando os nossos pecados uns aos outros. Voltando para casa do trabalho, eu estava no carro, dando carona para ele. Ele falando a respeito do seu pecado, eu falando a respeito das minhas limitações e pecados, e nós oramos juntos. Quem de nós temos isso hoje? Faça essa pergunta ao seu interior e se preocupe com a realidade que a igreja está vivendo hoje. Eu não consigo me assentar, aí quando eu digo eu, estou falando no geral, eu não consigo me assentar com alguém para confessar meu pecado, sem que esse pecado se torne conhecido de toda a igreja, quiçá, se não de todo o bairro. Olha a situação da igreja. Que possamos orar pelo corpo de Cristo, que fazemos parte, a fim de que Deus traga cura todos os dias, restaurando a nossa vida, o nosso coração. Amém? Deus em Cristo abençoe a sua vida. Vamos orar?